Então, boa tarde, bom início de tarde, bom início de noite para todos e para todas. Estão escutando? Ok? Espero que vocês, né, todas as pessoas próximas estejam bem nesse momento de pandemia, né, que já levou aí mais ou menos 55 mil brasileiros, né? É um dos países que apresenta uma das taxas de mortalidade maior, né, uma das maiores do planeta, em cerca de 25 por 100 mil habitantes, né? Então é um momento realmente delicado e acho que todos nós estamos, de alguma maneira, afetados, né, pelos efeitos dessa pandemia. Alguns de forma mais direta, né, se teve casos de doenças na família ou, eventualmente, até, infelizmente, às vezes até casos de morte, e outros de maneira mais indireta, né, nessa prevenção, nesse isolamento que a gente faz para diminuir o contágio. Então, assim, apesar de ser um momento difícil, né, a gente tenta manter, na medida do possível, as nossas atividades, até para preservar um pouco a nossa saúde mental, né? Isso é importante também nesse momento. Então, foi por isso que, né, a iniciativa da Marina de reativar os petiscos, né, essa edição especial, que são os petiscos juninos, né, a festa de São João dia de São João foi ontem, se não me engano, né, 24 de junho, né, e então quase deu certinho, né, um dia de retardo, mas enfim, a gente decidiu reativar, né, com a apresentação do nosso professor, o Leandro Zatesco, que assim como nós, também é uma pessoa extremamente preocupada, né, com a parte com a saúde, né, enfim, educação e bem-estar da nossa comunidade, das nossas famílias, né, que são os mais próximos, mas também, assim, tem uma preocupação nossa e do Leandro, muito grande também com a população brasileira em geral, né, pelo momento que a gente vive, que não é assim, né, um momento de grande alegria. Mas, enfim, como eu falei antes, para manter essa nossa saúde mental, né, ter alguns momentos também para desopilar o fígado um pouco, então a gente resolveu reativar os petiscos, né. Então, acho que era isso, eu queria fazer essa introdução, né, só para a gente não esquecer do momento. Bom, dito isso, já falei demais agora, então vou passar a palavra para o professor Leandro Zatesco. Não é para Zatesco, não. Não, desculpa, Marina, desculpa. Temos algumas surpresas aí. Tá. Então, passo a palavra para você, pega aí. Você passa a palavra, alguém pega. Então, antes de ir para as surpresas, bom, vou voltar a falar do Correio Elegante que está acontecendo, para quem entrou agora. Correio Elegante, vocês procuram no chat o link do Alexandre, do professor Alexandre, tem um Correio Elegante para vocês mandar mensagem, e aí depois a gente vai mostrar. Então, basicamente, o que eu queria falar agora era apresentar os petiscos, porque eu acho que muito de vocês, uma das coisas boas, né, que permitiu esse petisco online é a participação de pessoas fora da faculdade. Então, bem-vindos todos os que estão aqui, eu consigo ver alguns que não são da UTFPR, que não são do DAIF, e que estão podendo participar hoje. Tem alguns que nem em Curitiba estão conseguindo participar hoje do petisco. Então, eu quero só apresentar o que é o petisco. O petisco surgiu ano passado como Peraí, Alexandre, colocar o correto. Tá? O petisco surgiu como uma possibilidade para o grupo de professores do DAINF e, no futuro, de outros departamentos, poder apresentar os trabalhos que estão sendo feitos, os grupos de pesquisa, os trabalhos de pesquisa que são feitos pelos professores, e também um jeito de aproximar os alunos aos professores, conhecendo, a gente nos apresentando e colocando esse espaço nos petiscos, assim, ao vivo. O que acontecia era que tinha esse tempo que a gente teve aqui de dança e tal, era sem dança, até que teve um com dança e tudo, mas era com comida também. Então todos os petiscos têm um momento de comidinhas, de bebida e tal, que é um momento de confraternização, de a gente se conhecer, de conversar,
de a gente quebrar essa distância entre professor e aluno e a gente se sentir mais acolhido, tanto os professores quanto os estudantes na comunidade. E depois veio a palestra, e a palestra, como alguns de vocês sabem, ou talvez leram, que as palestras dos petiscos têm como objetivo a divulgação. É uma palestra que não tem um nível teórico muito profundo, é só para apresentar aos alunos e não precisa que as pessoas conheçam do assunto. Aqui vocês vêm conhecer o assunto, se informar do assunto e se interessar pelo assunto. Então, fiquem à vontade, quando o professor Leandro estiver apresentando, fiquem à vontade de fazer perguntas. Os que têm aquele negócio de levantar a mão, vocês podem levantar a mão. Ou, se quiser fazer uma pergunta, simplesmente desativa ativa o som, faz a pergunta, interrompe. Acho que o Leandro não vai ficar chateado por isso. Então, senta-se livre de perguntar, acho que ele vai gostar. Se ele faz algumas piadas, os que estão com câmera riam, os que não estão com câmera faz lá tem um negócio lá de rir, né? Deve ter uma carinha, alguma coisa, para Leandro não se sentir sozinho nessa, né? Que a gente não tem os atores, né? Precisa do feedback das pessoas. Quando a gente está fazendo alguma piada, a gente se anima mais com um sorriso e com gestos. Como a gente não tem isso, pelo menos faz algum gesto ali virtual para acompanhar o Leandro. E a gente tem mais uma surpresinha só para entrar no ânimo, no clima da palestra. Daqui a pouco vou mandar para a surpresa, mas espera aí, Leandro, só vou fazer assim, vou apresentar o Leandro, apresentar a palestra, vai o vídeo e depois, Leandro, fica com você a chamada. O Leandro era professor da Federal da Fronteira Sul, entrou na UTFPR o ano passado. Eu ia falar que faz um ano, mas é aquilo, faz um ano que, na verdade, para mim seria 6 meses, porque esse ano eu ainda tenho a sensação de que estamos em janeiro, né? Então, é meio estranho assim, o tempo que passa, mas não passa. Então, ele está há um ano na UTFPR, era professor da Federal da Fronteira Sul. Ele trabalha com teoria de grafos, teoria da computação. Ele talvez vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então, agradeço, Leandro, por ter aberto esse ciclo de petiscos online. Mais uma coisa, os petiscos continuam. Já temos, cada 15 dias, vamos ter petiscos. Já tem os próximos 2, 3 palestrantes estão fechados. Eu vou anunciar no final o título e o próximo palestrante, para vocês já saberem, e a data, que daqui a 2 semanas. E então, assim, a gente preparou uma surpresa, que espero que vocês gostem, para entrar no clima. E a vassoura fica com o Leandro para continuar. Pessoal, eu vou tocar então aqui a nossa surpresa, né, que o pessoal do DEM preparou para vocês. Se porventura não sair o som, vocês me interrompam, tá bom? O meu São João, esse ano é diferente. Vai ter multidão de gente dançando. Pra cá, pra lá. Cada casal vai dançando no seu lar. O São João desse ano vai ser virtual. Cada casal vai dançando no seu lar. São João na internet, numa raia virtual. Alavanco pra tua, pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade boa e a saudade criada. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade boa e a saudade criada. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Hey, hey, hey. Mais 3 com leite. Eita, forrozão! Em seus lugares, todo mundo nos seus lares. Uma fogueira pelos ares distantes dessa união. As bandeirinhas penduradas nessa rede. Um sinal que vai subindo, capitando meu balão. Alavanto pra tua, na rie pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade boa e a saudade criada. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade boa e a saudade criada. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Pode abrir o microfone. Foi muito bom, hein? Foi muito bom. Divertido. Beleza, pessoal? Então tá bom. A gente agradece mais uma vez aí todo mundo que participou, né, que se empenhou para esses petiscos, mais preguiçosos tipo eu, que nem pus bandeirinhas aqui atrás.
E outros, né, que já até fizeram toda a produção da sua casa e se caracterizaram de um jeito mais junino mesmo. Muito legal isso. Que bom que mesmo a gente um pouco longe, né, um do outro, a gente consegue se manter esse vínculo e se manter perto. Eu, a princípio, como fui eu que criei o link da reunião, então aparece, eu não sabia disso, que só eu tenho o poder de mutar microfone e desmutar microfone da galera, assim, então eu vou pedir que se acontecer algum tumulto na reunião, vocês me avisam, porque eu estou olhando agora para os slides, então mesmo que alguém levante a mão com os Node Reactions lá do Google, talvez eu não consiga ver, eu não consegui me organizar aqui para poder ver vocês e ver os slides ao mesmo tempo. Vocês estão vendo os slides, né? Sim. Então tá. Daí eu vou pedir, então, que qualquer coisa vocês podem desativar o microfone mesmo e falar, me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Eu vou tentar ser bem breve, como a Marina falou. Oi, pode falar. Duas coisas, tá? Que você está com o microfone aberto. E outra coisa, para os que é a primeira vez que usam o Meet, que nem eu, e estão usando o Grid, se vocês desativam o Grid, fica grande o slide do Leandro, porque eu agora estava vendo ele menor, aí lembrei que é para desativar o Grid, quem está usando o Grid, tá? É só clicar no ícone do Grid View, que daí ele já vai desativar a extensão, pessoal, tá? E dá para fixar também, você pode clicar ali e fixar, mas eu acho que desativando o Grid View fica ainda maior do que fixando a apresentação. Bom, então tá. Como a Marina falou, o Petiscos, ele é um projeto de divulgação científica, então a gente não se aprofunda muito nos conteúdos, a gente não tenta fazer como faria no curso sobre essas coisas mesmo, né? A ideia é só tentar mostrar um pouquinho do que a gente faz e mostrar para a sociedade também as coisas que a gente desenvolve na universidade, né? E também para os alunos que ainda estão escolhendo que temas vão pesquisar no TCC ou mesmo na pós-graduação, também saibam um pouco de outras áreas da computação que não é a área que ele estuda e que haja esse fluxo de informações propiciado entre as áreas para que as pessoas colaborem mais e tenham mais noção do que cada um está fazendo, né? Então, o título chamativo, né, de marketing da palestra hoje é Petiscos Quânticos e Outros Superpoderes para a Computação. Então, vocês vão entender melhor daqui a pouco o que significa ou por que foi dado esse título para a palestra. Se alguém veio aqui esperando uma palestra sobre computação quântica, talvez vá ficar um pouco frustrado, porque a palestra não é exatamente sobre computação quântica, na verdade é uma palestra sobre teoria da computação e como que a gente usa a teoria da computação para formalizar qualquer noção de computação que a humanidade possa conceber, inclusive a computação quântica, mas não apenas. Então a gente vai falar um pouco de computação quântica, claro, porque né, a computação quântica está na crista da onda aí da computação do século XX, mas também usar a computação quântica para mostrar como a teoria da computação também está surfando na crista da onda, em pleno 2020 e não está presa lá em PNP em década de 70, né, para mostrar também o que a gente anda fazendo hoje em dia na computação. Então, por isso, esse título, tá? Bom, a primeira parte aí da nossa palestra é a computação no reino quântico. Então, o que é computação? Né? Quando a gente fala de computação, a gente está falando basicamente de processamento de informação. E a unidade de medida básica da informação, a gente considera que é um bit. Então, um bit determinístico clássico, que vocês conhecem, é uma entidade aí que é ou 0 ou 1. Eu tenho que ficar, de vez em quando, permitindo as pessoas entrarem na reunião, porque acho que eu estou com esse superpoder aí. Então, isso é um... Vixe, mais gente entrando também. Ok. Então, isso é um bit determinístico clássico, né? Um bit determinístico clássico, ou ele é 0, ou ele é 1. A gente também tem um bit probabilístico clássico. Se vocês pensarem nos computadores de vocês, toda vez que você faz, por exemplo, uma transação bancária e algum algoritmo de criptografia é rodado aí atrás dessa transação, provavelmente algumas operações de sorteio são realizadas, né? Números pseudo-aleatórios são gerados, então a gente está trabalhando no nosso dia a dia também com computação probabilística clássica. Nossos computadores realizam, ou pelo menos de modo pseudo-aleatório, uma computação probabilística clássica. Então, num bit probabilístico, você, por exemplo, poderia lançar uma moeda, fazer um sorteio de alguma coisa, e aí, dependendo do resultado desse sorteio, aquele bit vai ser 0 ou aquele bit vai ser 1, mas ele ou vai ser 0 ou vai ser 1, certo? Então aqui, por exemplo, no caso de você decidir o valor do bit pelo lançamento de uma moeda, a probabilidade de o bit ser 0 é meio e a probabilidade do bit ser 1 é meio, é 50%.
Mas isso é computação probabilística, um pouco diferente de computação quântica. A gente poderia pegar esse bit probabilístico clássico e representar ele por um vetor, vocês concordam comigo? Um vetor de duas posições 0, 1, em que 0 é a probabilidade de aquele bit ser 0 e 1 é a probabilidade daquele bit ser 1. Né? Então, seria aí, por exemplo, um bit probabilístico clássico poderia ser representado por um vetor num espaço vetorial de dimensão 2, certo? Bom, mas vamos pensar um pouquinho qual que seria a diferença, né, ou o que teria a mais quando a gente fala de um bit quântico, que a gente apelida aí na computação de qubit. O que é um qubit? O que é um bit quântico? E como que a mecânica quântica acaba se distanciando, ou acaba transcendendo um pouco a teoria das probabilidades e por que a gente precisa dela quando vai falar de computação quântica. Então, se lá da teoria das probabilidades a gente tem que um bit probabilístico pode ser dado por um vetor de duas posições, né, que é a probabilidade daquele bit dar 0 ou a probabilidade daquele bit dar 1 no sorteio, e isso, de certo modo, fica insuficiente para a gente poder representar um bit quântico. Na mecânica quântica, a gente vai mudar um pouquinho a nossa forma de representação. Por quê? Porque a gente está interessado em traduzir para o nosso arcabouço teórico de formalização da computação quântica, a gente está interessado em conseguir expressar de modo mais perfeito um fenômeno que acontece em todos os sistemas quânticos físicos com os quais que a gente experimenta aí na natureza. Né? A gente sabe que os sistemas quânticos na natureza, eles têm esse fenômeno de sobreposição. Então, por exemplo, o que é essa sobreposição? Não é, por exemplo, você lançar uma moeda e o bit ou ser 0 ou ser 1. Mas é como se o bit estivesse na sobreposição desses dois estados. Então, ele é ou 0 ou 1, você não sabe, ele está na sobreposição desses dois estados. E aí, quando você mede o bit, e aí a palavra-chave é medição, é uma das 3 palavras-chave que eu linkei ali, então esse bit se revela 0 com alguma probabilidade e se revela 1 com alguma probabilidade. Mas você tem essa sobreposição dos estados quânticos enquanto você não olha para o bit, enquanto você não mede aquele bit. E, mas você poderia dizer, e por que não representa um qubit como um vetor de probabilidades? Então, a probabilidade dele dar 0, a probabilidade de dar 1. Como eu falei, essa teoria das probabilidades ela é insuficiente para a gente conseguir expressar todos os fenômenos quânticos que a gente precisa e que tornam a computação quântica, de certa forma, mais poderosa que a computação clássica. A gente costuma representar, então, um bit quântico, um qubit, por um vetor que a gente chama de amplitudes de probabilidades. O que é uma amplitude de probabilidade, né? Então, a amplitude do 0, naquele exemplo que eu coloquei ali para vocês, eu não sei se vocês veem o meu mouse se mexendo, né? A amplitude do 0 é 1 raiz de 2, a amplitude do 1 é 1 raiz de 2. Por quê? Porque quando a gente mede um qubit, a probabilidade daquele qubit dar 0 vai ser o quadrado do módulo da amplitude correspondente. Então, por exemplo, nesse qubit que está representado por esse vetor aqui, a probabilidade de uma medição colapsar no estado 0 é meio, porque quadrado de 1 raiz de 2 é meio, e a probabilidade de um estado quântico desse qubit colapsar em 1 também é meio, porque é 1 raiz de 2 ao quadrado, que é meio, beleza? Então, e aí nós temos um arcabouço matemático um pouco melhor. Não, melhor, né? Um arcabouço matemático um pouco mais necessário para aquilo que a gente precisa fazer na computação quântica, por causa desse fenômeno que eu expliquei para vocês, que é a tal da sobreposição quântica. Isso dá um pouco nó na cabeça, né? Como assim o bit não é 0 nem 1, é as duas coisas ao mesmo tempo? Isso é uma coisa que a gente pode parecer estranho um pouco para quando a gente começa a trabalhar com mecânica quântica no começo, depois a gente se acostuma. Como eu falei ali, então, né? 1 raiz de 2 módulo ao quadrado é meio, 1 raiz de 2 módulo ao quadrado é meio. A gente geralmente na mecânica quântica não trabalha com notação de vetor desse jeito aqui, mas a gente trabalha na mecânica quântica geralmente com essa notação que a gente gosta mais, que é a notação braquete de Dirac, em que associado a cada... Então, aqui no caso, né, eu tenho 0, 1, eu vou escrever desse jeito. 1 sobre raiz de 2, 0, mais 1 raiz de 2, 1. Eu não vou explicar muito bem o porquê que a gente trabalha assim e as vantagens de trabalhar com essa notação, porque também o nosso tempo é meio curto, mas vocês entendem que isso aqui é como se fosse um vetor, em que na posição 0 eu tenho 1 raiz de 2, na posição 1 eu tenho 1 raiz de 2, beleza? Então, alguns outros exemplos de bits quânticos aí, né? Esse bit quântico, 1 raiz de 3, 0, mais raiz de 2, raiz de 3, 1.
Então, aqui a probabilidade desse estado quântico colapsar no valor 0, quando eu faço a medição, é... Opa, aqui eu coloquei 1 raiz de 2, desculpa, pessoal, seria, né, 1 raiz de 3 ao quadrado, 1/3. Peço desculpas aí pela falha. Ah, na verdade ele pegou do de baixo. E raiz de 2, raiz de 3 ao quadrado seria 2/3. Então, esses valores estão errados, por favor, peço desculpas. Um outro exemplo desse outro bit quântico, 1 raiz de 2, 0 mais i raiz de 2, 1. Essas amplitudes podem ser, inclusive, números complexos, sem problema nenhum. A única restrição é que quando a gente pega todas as probabilidades associadas, né, quando a gente pega as normas e os módulos eleva ao quadrado, a soma de tudo tem que dar 1, porque, né, a soma de probabilidades desses eventos tem que tudo, no final das contas, dar 1. Então, por exemplo, aqui 1 raiz de 2 ao quadrado, meio, i raiz de 2 ao quadrado, meio. A gente tem meio desse bit quântico colapsar em 0 e meio também de probabilidade desse bit quântico colapsar em 1. Okay? Um outro fenômeno quântico muito legal quando a gente trabalha com computação quântica é o entrelaçamento de bits quânticos. Então, imagina que você tem aí, por exemplo, dois bits quânticos A e B, ambos 1 raiz de 2, 0, mais 1 raiz de 2, 1. Quer dizer, eu tenho meio de probabilidade desse bit quântico colapsar em 0, meio de probabilidade desse bit quântico em colapsar em 1. Então, eu tenho esses dois bit quânticos ali, o A e o B, certo? Se eu olho para os dois bits juntos, então quer dizer que eu vou ter 1/4, certo? Porque meio ao quadrado é 1/4, beleza? Então, eu vou ter 1/4 de probabilidade desse estado quântico, o estado quântico agora dos 2 qubits, tá legal? Então, eu vou ter 1/4 de probabilidade desse estado quântico colapsar em 0, 0, 1/4, que é meio ao quadrado, novamente, 1/4 de probabilidade desse estado quântico colapsar em 0, 1, 1/4 de probabilidade de colapsar em 1, 0, e 1/4 de probabilidade de colapsar em 1, 1. Tá legal? Então, a probabilidade de cada um dos 4 valores possíveis do colapso é 1/4. Agora, olha só para esse outro estado quântico aqui, que também é de um espaço de Hilbert, como a gente chama, de dimensão 2, em que eu tenho meio 0, 0 mais meio 1, 1. Nesse caso aqui, e aqui, na verdade, meu Deus do céu, mais um erro no meu slide, devia ser 1 raiz de 2 mais 1 raiz de 2. Quer dizer, o que eu queria era que a probabilidade de esse estado quântico colapsar em 0, 0 fosse meio e de colapsar em 1, 1 fosse meio. Tá legal? Então, eu tenho dois bits quânticos. A probabilidade de eu medir 0, 0 é meio. A probabilidade de eu medir 1, 1 é meio. Tá, e o que aconteceu com o 0, 1? O que aconteceu com 1, 0? Percebam que esses dois bits quânticos aqui, que compõem esse estado de 2 qubits, eles estão entrelaçados. Entrelaçados por quê? Porque eu não consigo separar num produto tensorial, que é o termo da álgebra para isso, esse estado quântico de 2 qubits, eu não consigo separar ele em dois estados quânticos de um qubit só cada um. Não é possível fazer isso, né? Então, de um certo modo, você pode pensar que ainda que eu meça esses qubits isoladamente, se eu vier a medir 0 no primeiro, na hora que eu medir o outro qubit, ele também vai dar 0. Se eu medir 1, na hora que eu medir o outro qubit, ele também vai dar 1. Independentemente de onde esses qubits se encontram no espaço. Isso é uma coisa muito, muito legal. Então, por exemplo, imagine que você tem esses dois bits quânticos entrelaçados, certo? Nesse estado aqui, que é 1 raiz de 2, 0, 0, mais 1 raiz de 2, 1, 1. Só que um dos qubits está lá em Miami e o outro está lá em Brasília. Tá legal? Então, imagina que um cara lá em Miami está com um dos qubits, alguém que começa com o nome de A, né? Tipo Abraão. Imagine que o Abraão lá em Miami está com um dos qubits. E em Brasília, alguém que começa com B, o Bob. Imagina que o Bob está com outro qubit, beleza? E aí o Abraão lá em Miami, ele mede um qubit, dá 0. Se o Bob for medir o qubit dele em Brasília, vai dar 0 também. Se o Abraão medir 1, o Bob lá em Brasília também vai medir 1. Porque eu só tenho meio de probabilidade de os dois qubits juntos darem 0, 0 e meio de probabilidade de os dois qubits juntos darem 1, 1. Tá legal? Eu preciso autorizar pessoas a entrarem na reunião. Então vamos deixar o Abraão lá em Miami, o Bob lá em Brasília. A gente já entendeu, né, que de certa forma o que acontece com o Abraão lá em Miami reflete no que acontece com o Bob em Brasília, certo? E vice-versa também, né?
Aí, por isso que a gente até chamou essa palestra de petiscos quânticos, nesse sentido aí, nessa alegoria meio forçada, né, de que nós estamos distantes no espaço, mas aquilo que está acontecendo com cada um de nós está acontecendo com todo mundo, né, e nós estamos compartilhando entrelaçadamente essas experiências de encarar essa quarentena e também de todos nós, de algum jeito, ajudarmos para que todos nós levantemos nosso astral e estejamos juntos de algum modo, né. Então, por isso, o nome da palestra aí, Petiscos Quânticos. Uma coisa bem legal que acontece na computação quântica o tempo todo é o processamento desses bits quânticos em circuitos, similares àqueles circuitos da computação clássica, só que não, né? Os circuitos quânticos, eles podem ser dados, eles podem ser representados, geralmente, por matrizes que modelam essas transformações lineares que operam sobre esses estados quânticos, que são, na verdade, nada mais, nada menos que vetores, né? Então, quem você está achando que estudar computação quântica é super legal, mas você não foi um bom aluno em álgebra linear e não gosta muito de álgebra linear, seria bom você dar uma revisada aí nos seus estudos em álgebra linear, porque computação quântica é boa parte de álgebra linear. Então, as portas quânticas que a gente usa para montar nossos circuitos, na verdade, não são nada mais, nada menos do que transformações lineares que a gente opera sobre os estados quânticos. Aqui é um exemplo de um circuito quântico. Esse símbolo aqui quer dizer é o símbolo de medição, né, que a gente faz a medição daquele qubit. Os qubits, eles são representados pelos fios dos circuitos e assim vai. Eu não quero me aprofundar em nada, é só mesmo passar uma ideia das coisas para vocês, por causa também do escopo do Petiscos e também do nosso tempo, né? Tá, e será que permitindo, então, que os bits se tornem bits quânticos, tenham superpoderes que a computação quântica possa trazer para a computação? Será que a computação se torna mais poderosa? Será que tem problemas que a gente conseguiria resolver com computação quântica que a gente não conseguiria resolver com computação clássica? Essa é uma pergunta muito importante, né? Então, quais superpoderes a computação quântica passa a ter? Então, eu vou pegar aí um exemplo, né, de um problema. Procura-se um primo. Espero que alguns de vocês tenham entendido a referência do pneu. Quem não entendeu, deixa para lá. Então, vamos pegar um problema em que a gente tem um inteiro positivo n e a gente quer decompor esse inteiro positivo n em fatores primos, certo? Então, por exemplo, 2020, né, o fatídico, é 2 ao quadrado vezes 5 vezes 111, certo? Esse problema ele é completamente equivalente ao problema de você encontrar o menor inteiro que divide n. É o mesmo problema essencialmente, certo? Isso é bem fácil de ver, né? Porque se você sabe resolver o problema de encontrar o menor inteiro que divide um n, então o 2020 você sabe que o menor inteiro que divide ele é o 2. É só você dividir o 2020 por 2, você vai ficar com 1010, e repete isso sucessivas vezes, e você tem toda a decomposição em fatores primos do inteiro n. Então a gente pode trabalhar a considerar que o problema da fatoração é o problema de você encontrar o menor inteiro que divide um número. Tá legal? Por isso eu procuro-se um primo. Né? Esse problema tem várias aplicações, especialmente na criptografia, né? Vocês sabem que o RSA, o famoso esquema de criptografia RSA, ele está intimamente relacionado com o problema da fatoração. Basicamente, se eu tenho uma chave pública que eu deixo aberta para todo mundo, para que aqueles que quiserem escrever mensagens cifradas para mim utilizem essa chave pública, enfim, eu não vou entrar nos detalhes técnicos agora do que compõe essa chave pública, mas a gente sabe que lá dentro tem um número, e se alguém fosse capaz de decompor aquele número em fatores primos, de encontrar o menor inteiro que divide aquele número, a criptografia seria quebrada, né? Essa pessoa conseguiria obter a minha chave privada que eu uso para decifrar as mensagens que são enviadas para mim. Então, o RSA só funciona porque esse problema da fatoração a gente não sabe resolver eficientemente com computação clássica para números muito grandes. Né? As chaves criptográficas aí do RSA, elas são números geralmente da ordem de 4.096 bits. Então, se o número tem 4.096 bits, a gente está falando do número da ordem de 2 na 4.096, ou 10 na 1.233, a gente faz mudança de base, né? Então é um número com 1.233 dígitos, é um número grandão pra caramba. A gente sabe que o melhor algoritmo clássico para resolver fatoração por um número com n bits, agora generalizando, né, no número de bits aí, ele faz um número de operações dessa ordem de complexidade, que é c elevado à raiz cúbica de m log m ao quadrado, e esse c é uma constante maior que 3. Então, se a gente pega o m igual a 4.096, o computador mais rápido do mundo levaria mais do que 10 na 12 anos. Isso é tempo pra caramba, né?
que a idade do universo, se a gente lembra lá, é cerca de 13 bilhões de anos. É um número da ordem de 10 na 10. Então isso é mais de 10 vezes a idade do universo para você conseguir quebrar uma chave de criptografia do RSA com um algoritmo de fatoração, aliás, com o melhor algoritmo de fatoração que a gente tem disponível para a computação clássica. Por outro lado, pasmem, com computação quântica a gente já conhece um algoritmo polinomial, né, cúbico no número de bits, para decompor o número em fatores primos. E com esse algoritmo, que é o algoritmo de Shor, de 1994, inclusive, a gente poderia quebrar essas chaves de criptografia do RSA em pouquíssimos segundos, né? Até menos. Só que a gente fica tranquilo em fazer transações pela internet e usar o RSA e outros esquemas de criptografia derivados, justamente porque a gente não conseguiu ainda implementar fisicamente o algoritmo de Shor para números com essa ordem de magnitude, né? Para números tão grandes desse jeito. Bom, tudo bem, então fatoração a gente viu que é um exemplo de um problema que a gente não sabe resolver na computação clássica, mas sabe resolver na computação quântica, né? Será que a computação quântica seria capaz de resolver, por exemplo, o problema do caixeiro viajante? Vocês conhecem o problema do caixeiro viajante, um problema bastante clássico, né? Você tem um conjunto de cidades e você tem que visitar todas as cidades, deixando uma encomenda, uma caixa em cada uma das cidades, você quer encontrar qual que é o jeito mais barato de fazer essa viagem, de fazer esse tour passando por todas as cidades. Esse problema... a gente não conhece nenhum algoritmo eficiente clássico que resolva esse problema, mas a gente também não conhece, por enquanto, nenhum algoritmo quântico, e a crença é que não exista algoritmo, nem mesmo quântico, para esse problema. Esse problema é um problema bem famoso, né? Ele faz parte daquela classe de problemas super difíceis da computação que a gente chama de problemas NP completos. E aí eu falei de NP completo, né? A gente começa a entrar num zoológico empolgante, que é o zoológico da complexidade computacional, né, que a gente cria classes de complexidade para colocar os probleminhas nessas classes, para pegar esses problemas, que a gente tem vários problemas na computação, e de algum modo classificar esses problemas de acordo com a sua dificuldade inerente. Por que a gente faz isso? Né? Por que os teóricos gostam de falar de P, de NP, de classificar problemas nessas caixinhas? E parece que para tentar resolver um probleminha que era só de duas classes, P e NP, a gente começou a criar um monte de classes, e agora a gente está com um zoológico de classes de complexidade, com mais de 400 classes de complexidade, e o número de classes vai crescendo cada vez mais, e a gente só aumenta o nosso número de problemas, né? Para cada problema que a gente resolve, parece que a gente cria uns 10. Mas por que a gente faz isso? Né? Por que os teóricos da computação trabalham nesse sentido? Eu sempre gosto de usar, e eu faço isso porque uma vez eu ouvi o professor Murilo, que era professor da UTFPR, que hoje está no UFPR fazendo, ele cita o exemplo, né, do planeta Netuno. Não sei se vocês sabem, mas o planeta Netuno ele foi descoberto em 1846, de um jeito muito curioso, né? Os astrônomos da época observavam e faziam um tracking bem perfeito das órbitas dos planetas, e eles observaram que havia uma certa distorção, uma certa anomalia na órbita de Urano, que não podia ser explicada com nada que eles conheciam na época, a não ser que existisse algum outro planeta que estivesse com a sua força gravitacional perturbando a órbita de Urano. Então, eles teorizaram isso, né, e as leis da física já estavam suficientemente teorizadas na época, para que fosse possível calcular precisamente onde que esse planeta estaria. Então, eles conseguiram inferir várias propriedades sobre esse planeta, e na hora que apontaram um telescópio lá para o lugar onde esse planeta estaria, eles acharam Netuno lá. E assim foi descoberto Netuno. Né? Por que eu gosto de falar desse exemplo? Porque é um exemplo claro em que a gente cria modelos científicos para explicar a realidade, e não só para explicar aquilo que a gente consegue perceber agora, mas também para inferir propriedades sobre a realidade que está sendo teorizada. Né? E para poder apontar para novas direções, apontar para a descoberta de novos conhecimentos. Né? É por isso que a gente faz ciência. É por isso que a gente teoriza a computação também. A gente teoriza a computação para entender aquilo que a gente consegue resolver computacionalmente hoje, mas também falar daquilo que a gente não consegue resolver. E saber que problemas difíceis, eles pertencem a diferentes classes de dificuldade, e que alguns problemas difíceis parecem não ser tão difíceis quanto outros problemas. É por isso que a gente faz esse esforço na teoria da computação. Eu vou tentar ser bem rápido, porque já são 18 horas, né? Eu vou tentar concluir a apresentação bem rapidamente aqui. Então, como vocês conhecem... A gente demorou em entrar. Não sei quanto mais você tem, mas a gente demorou em começar. Acho que... Eu tenho mais uns 5 minutos. Eu consigo concluir em 5 minutos no máximo. Algum número, 5 mais ou menos épsilon minutos eu consigo concluir. Então...
Mas se tem superposição de tempo, então pode... Então, a gente tem essa classe aí, P, né, que é a nossa classe daqueles problemas que, com a computação clássica, em tempo polinomial, a gente consegue resolver. Né? Então, são problemas de decisão, classicamente, para a relação entre problemas de decisão e problemas de otimização, a gente geralmente faz com uma busca binária. Se você não está entendendo nada disso, eu falo para você, entre no clube de programação. O clube de programação, a página está aqui, inclusive, cdp.dainf.ct.tfpr.edu.br, porque lá no clube de programação a gente faz isso o tempo todo. A gente tem problemas de otimização para resolver, a gente converte eles para problemas de decisão com uma busca binária e resolve o problema de decisão que geralmente é mais fácil. A gente faz isso direto lá. Então o pessoal do clube está bem acostumado com esse tipo de coisa. Então, lembra que aquele problema da faturação que exemplifiquei para vocês era um problema de otimização, né? Porque era encontrar o menor inteiro que dividia o inteiro n. O problema do caixeiro viajante também é um problema de otimização. Porque a gente quer saber o menor custo para visitar todas as cidades e assim por diante. Então, P é a classe desses problemas de decisão que eles podem ser resolvidos, decididos, em tempo polinomial. Polinomial significa que eficiente, é um tempo que a gente assume que dá para pagar, por uma máquina de Turing. O que é uma máquina de Turing? Não vou falar sobre máquina de Turing, só dizer que é um modelo teórico de computação que a gente cria para formalizar os dispositivos computacionais clássicos que a gente tem. E é, uma formalização lá da década de 30 que continua valendo até hoje. Agora, NP já é uma classe dos problemas de decisão que podem ser verificados em tempo polinomial por uma máquina de Turing. Então, essa classe NP é uma classe muito importante, porque, por exemplo, imagine a versão em problema de decisão do caixeiro viajante, que é a seguinte: você tem esse conjunto de cidades, e você quer saber se dá para visitar todas as cidades respeitando um orçamento. Veja que agora o problema virou de decisão, a resposta é sim ou não, certo? Eu quero saber se dá para visitar todas as cidades respeitando um orçamento. Resolver esse problema é muito difícil, mas se alguém chega para você já com uma sequência de cidades, com o itinerário da sua viagem, verificar se esse itinerário realmente respeita aquele orçamento é uma coisa que dá para fazer, que é muito fácil de fazer. Você consegue fazer isso em tempo polinomial. Então, os problemas em NP, eles têm essa cara, eles podem não ser fáceis, ou até podem, sei lá, de resolver, mas se alguém apresenta para você um certificado, você consegue verificar esse certificado muito rapidamente, em tempo polinomial, certo? E por que a gente faz isso? Por que a gente define essa classe de problemas NP? Isso nos dá muita informação estrutural dos problemas que a gente está considerando. A gente tem uma definição maior sobre a estrutura combinatória do problema. Isso pode ser muito importante para a gente conseguir definir várias propriedades dos problemas que a gente está atacando. A pergunta do milhão, eu posso considerar que essa é a pergunta mais importante da ciência da computação, com certeza, porque é a única pergunta de ciência da computação mesmo que faz parte da classe lá dos 7 problemas do milhão, né, do Instituto Clay. A pergunta do milhão é se P é igual a NP. Né? A gente sabe que P está dentro de NP, mas a gente não sabe... Leandro, esse é importante. Você fala a pergunta do milhão, que está dentro do set do milhão, mas o pessoal não sabe o que significa estar dentro do milhão. Dentro do milhão tem milhões, não tem só 7, né? Então, o que eram 8 problemas resolvidos, né? 7. Isso, não quero entrar muito nos detalhes, eram 8 matemáticos muito importantes, um já foi resolvido. $1 milhão, gente. Isso, $1 milhão para quem resolver cada um dos problemas. Para cada problema que for resolvido, né? Um problema super importante também dessa lista, todos são importantes, mas acho que os mais importantes são P versus NP e a hipótese de Riemann. Né? A hipótese de Riemann é importantíssima aí para os fundamentos da teoria dos números. Enfim, deixa para lá. A gente não sabe se todo problema que está na classe NP dá para resolver em tempo polinomial. A gente não sabe se P é igual a NP ou não. A suspeita é que são classes diferentes mesmo. Né? O problema da fatoração está em NP, mas a gente não sabe se está em P. O problema do caixeiro viajante, TSP, né, Traveling Salesman Problem, ele é um NP completo. Significa que se você resolver só esse problema do caixeiro viajante, você conseguiu colapsar a classe NP dentro da classe P. Todos os problemas da classe NP vão ter solução polinomial se você resolver só esse, só o TSP, ou qualquer um outro problema NP completo. Né? Esses NP completos, eles estão na casquinha da classe NP. São problemas muito, muito importantes. Fatoração, a gente não sabe se é NP completo e também não sabe se está em P. Ele está em algum limbo aí entre P e NP que a gente não conhece direito. Um exemplo de problema que está em P, bastante fácil, né? É o problema do caminho mínimo, shortest path. Né? Você saber qual é o caminho mínimo entre uma origem e um destino num mapa, por exemplo.
esse problema é muito fácil, a gente consegue resolver em tempo polinomial bem tranquilamente, porque é sair de um lugar e ir para o outro, né? Eu não tenho que passar por todos os lugares, diferente do caixeiro viajante nesse sentido. E assim como a gente tem P, que é a classe dos problemas que a gente consegue resolver, né, dos problemas tratáveis com computação clássica, BPP é a classe dos problemas que a gente consegue tratar com computação probabilística. Mas a gente querendo entrar aqui na chamada, porque P está muito limitado à computação clássica determinística, né? Mas a gente consegue fazer com os nossos computadores aí sorteios. Então a gente pode considerar que a classe dos problemas tratáveis pela computação clássica é BPP, na verdade, porque a gente pode fazer sorteios. E a classe correspondente no mundo quântico a gente chama de BQP. É a classe dos problemas que a gente consegue resolver em tempo polinomial por computadores quânticos, por máquinas de Turing quânticas. Tem a questão da probabilidade de erro, porque está falando de probabilidade, mas aí eu não vou entrar nesse mérito também, vou pular. E a gente também se pergunta, né, qual que é a relação entre essas classes todas, entre BPP, BQP com NP. NP é uma classe muito, muito importante, né? A gente tem vários problemas muito importantes, essenciais, cruciais para o desenvolvimento da indústria, para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, dentro da classe NP. Só que a gente não sabe resolver esses problemas. Então, entender como é que BPP e BQP e outras classes que modelam outros conceitos de computação que a gente teoriza, né, qualquer conceito de computação que alguém conceber e conseguir implementar, ou só conceber, a gente vai ter uma classe, os teóricos vão lá e vão formalizar aquele modelo computacional e vão criar uma classe de complexidade para aquele modelo de computação. Então, entender as relações entre essas classes, entender quais problemas a gente consegue começar a resolver que a gente não resolvia antes, é muito importante. Né? Então, só para vocês terem uma ideia aí, welcome to the zoo, a gente chama de zoológico, mas é uma selva, na verdade, galera. Tem várias classes de complexidade aqui. Eu hoje oriento com o professor Murilo na UFPR, um aluno que está estudando computação quântica, ele quer entender as classes que estão acima de BQP aqui. Assim como em cima de P a gente tem NP, né, como eu falei para vocês, e co-NP, a gente tem em cima de BQP várias classes, e a princípio a gente não sabe muito bem as relações entre essas classes. Então ele está tentando estudar aí uma certa generalização dessa classe aqui, SZK. Essa classe SZK é muito importante porque ela é uma forte candidata para ter aqueles problemas NP intermediários, aqueles problemas que não estão... eles estão fora de P, dentro de NP, mas também não são NP completos, né? Embora a gente não tenha conseguido ainda colocar SZK sequer dentro de NP. E tem uma generalização dessa classe SZK para o mundo quântico, e o que esse nosso aluno quer fazer é colocar essa classe QSZK, né, a classe SZK generalizada para a computação quântica, ele quer colocar essa classe dentro de NACQP, que é uma das classes que estão acima de BQP nessa bagunça. Então, porque a gente não sabe ainda a relação entre QSZK e NACQP, e é uma coisa que ele está estudando dentre várias outras, né? Então, a gente trabalha com complexidade computacional justamente para saber com que diferentes modelos computacionais a gente consegue resolver problemas de outros modelos. Isso é muito importante mesmo. E com isso nós não estamos mais presos na década de 70, né? É meio complicado porque teoria da computação, num curso de graduação aí, geralmente é lecionado só até a década de 70, né? A gente vê lá PNP, os problemas de Karp, que é de 72, as reduções clássicas para problemas NP completos que foram provadas em 72 e acabou. E já acabou o semestre, e a gente teve inclusive muito esforço para conseguir falar de tudo isso num semestre só. Mas só para vocês saberem que os pesquisadores de teoria da computação estão sim trabalhando em 2020. A gente está teorizando modelos de computação que são atuais, e a gente precisa justamente saber esses modelos de computação atuais, o que eles resolvem que não eram resolvidos antes, né? Então, e é uma área de pesquisa muito, muito empolgante, muito legal, existem várias frentes em teoria da computação e coisas que até estão fora de teoria da computação, mas se relacionam fortemente, né? A gente estuda, por exemplo, tem gente que estuda algoritmos de estruturas de dados, tem pessoal de combinatória. Combinatória não está totalmente dentro de teoria da computação, mas tem uma forte relação com teoria da computação. Teoria dos grafos tem uma forte relação com teoria da computação. Eu acho que sou um pesquisador mais de combinatória e teoria dos grafos do que teoria da computação, embora tenha atuado das duas coisas meio que indiscriminadamente. Teoria dos números, algoritmos de aproximação, isso aqui é bem legal também. Tem pessoal que trabalha com complexidade computacional, como, né, mencionei aí, complexidade parametrizada, quando a gente isola parâmetros dos problemas para tentar ver se o problema fica mais fácil.
otimização, pessoal de geometria computacional, enfim, tudo isso está ou dentro de teoria da computação ou se relaciona fortemente, enfim. As pessoas estão trabalhando hoje, em 2020, com problemas, com fortes aplicações, com problemas muito importantes para o interesse científico, então é realmente muito legal. E quem ainda não sabia o que pesquisar ou que área seguir, dos alunos, né, que estão assistindo a live, quiser trabalhar com a gente, por favor, venha conversar comigo, venha conversar com a Marina, ou venha conversar com o teórico da sua universidade, porque trabalhar com teoria é legal pra caramba. E é isso, pessoal, eu vou encerrar agora a palestra, bastante atrasado, né, 10 minutos atrasado, peço desculpas aí pelo atraso, mas lembrar, né, que a vida não é um problema para ser resolvida. A vida não está nessas classes de complexidade, né? A vida é uma realidade para a gente viver, para a gente experimentar, e vai ficar tudo bem. Isso que a gente está vivendo hoje é passageiro, e espero que vocês fiquem bem, que estejam todos bem, que as famílias de vocês estejam bem, e é isso, pessoal, obrigado. Obrigada, Leandro. Eu ia falar assim que, para quem ficou em algum momento perdido e olhou de volta, pensou que era uma aula de literatura com A, D, C, K, P, N, N, acho que faltaria uma letra. A Bianca aqui estava quase querendo ler o que estava escrito. Então, pessoal, momentos de perguntas, pode perguntar para Leandro coisas da palestra, pode perguntar coisas sobre pesquisa, podem perguntar o que quiserem. Perguntar o que está escrito no cartaz da moça, né? Andrà tutto bene. Em que idioma é esse, Leandro? Italiano, né? Italiano. Eu pensei que era tudo ponto bene. Eu não li como tutto bene. Era a música do YouTube lá que eles colocaram. Tutto bene eu consigo entender, mas eu li o tudo ponto bene. Sei lá por quê, né? Então, pessoal, se tem alguma pergunta, nem precisa levantar a mão, só abre o microfone, fale alguma coisa. Então, o meu não é uma pergunta, é mais duas considerações, assim, para agregar com a discussão, né? Primeiramente, parabéns à iniciativa desse projeto. Eu não pude ainda estar nos presenciais quando acontecia, né? Mas, bom, tem esse lado aí que virtualmente, mesmo em toda essa situação, a gente está conseguindo se reunir, isso é muito bacana. Parabenizar o Leandro também, né, por trazer esse assunto para nós, ainda mais nesse contexto aqui do Brasil, que a gente vem sofrendo ataques do tipo, para que serve pesquisa básica, mais do que nunca esse tipo de divulgação se faz necessário. E o que eu queria acrescentar é que, um pouquinho antes de eu chegar aqui hoje, estava tendo uma palestra da professora Shafi Goldwasser, que é a que introduziu a classe SZK e, no caso, as provas interativas de conhecimento zero. E até acho que logo ela vai disponibilizar no YouTube, que a palestra que ela deu hoje faz parte do STOC, né, que é um evento da nossa área, e dentro do workshop de mulheres na computação teórica. E aí, nessa palestra dela, ela introduziu essa classe e introduziu, né, o que seria as provas interativas e as provas de conhecimento zero e aplicações super, já que o povo pede aplicação para a gente também, né, ela mostrou aplicações dentro de leis, dentro da própria criptografia, né, e em várias outras coisas que a gente pode utilizar. Eu achei bem bacana. Logo que eles disponibilizarem o link, eu já posso mandar para ti, para você divulgar. E sobre a questão da pergunta do 1 milhão também, eu não sabia, mas teve um aluno meu, né, na época que eu lecionava na Unicentro, que ele contou que tem aquela série Elementary, e nessa série tem um episódio que eles têm que desvendar um matemático que é morto porque ele tinha respondido a pergunta do PNP. Eu até vou mandar o link aqui da série que tem na Globoplay, quem tiver acesso aí, tem isso para o público geral também, um episódio de uma série. Sim, obrigado pela participação, Alane, obrigado. Alane... As pessoas estão pedindo para você se apresentar, para quem não te conhece. Então, eu sou doutoranda na UFPR, eu sou orientada do professor André Vignati, do Murilo, né, que foi professor na UTFPR. Eu me chamo Alane Marie. No mestrado eu fui orientada do professor Renato, acho que até eu vi que ele estava online aí também, fez umas piadinhas e tal. E atualmente no meu doutorado eu estou lidando com algoritmos de aproximação. Na verdade, eu acabei entrando numa parte de teoria da aprendizagem estatístico, que
As pessoas falam que é do machine learning, mas eu falo que não, que foi a machine learning que pegou a teoria da nossa área. Brincadeiras à parte, dos professores dessa área, né? E até eu vi que o professor Adolfo mandou aí o link do meu podcast. Eu fui convidada, né, para dar uma entrevista aí no projeto Emílias. Agradeço ele de divulgar meu podcast também. Então, quem quiser saber mais aí, tá no chat o link. Olha, né, o próximo petisco pode ser com você tocando, cantando, que tal? Uma boa. Pode ser também. Com certeza, com certeza. Ah, eu topo. Eu sei, me perguntei, você viu que eu já falei ao vivo, né? Me perguntei. Não, pode ser sim. E a Alana é extremamente talentosa, vocês precisam ouvir ela cantando, tocando, é muito legal mesmo. Obrigado. Mas você também canta, né? Canto, só canto. E o podcast é muito bom, já ouvi. Ah, o Alifer toca violino. É impressionante. É verdade. Omite essas coisas. É uma banda. Sim. Então, mais alguém que queira fazer algum comentário, alguma pergunta, elogiar o evento, a dança, a palestra, a pipoca, alguma coisa? Todos vocês estão que nem eu, com os potes vazios de comida, aqui não sobrou nada. Nem suco. Aqui acabou a bebida. Eu quero, Marina, parabenizar o Alexandre, que fez a edição do vídeo, a paciência que ele tem de ter feito a edição do vídeo. Quero parabenizar o Zatesco pela apresentação super, hiper rápida, coisa que a gente tem que aprender. E ao professor Tacla também, que falou muito bem, representou todos nós nesse momento, que a gente está tentando trazer um pouco de, entre aspas, normalidade para a situação e um pouco de alegria também para os nossos alunos. Parabéns para todos. Muito feliz de participar. Beleza. Que bom, Rita. Leandro, você ia falar alguma coisa? Eu acho que só realmente reforçar aquilo que a Alane falou, porque às vezes dentro da universidade, ainda mais dentro da UTFPR, né, que o pessoal levanta a bandeira tecnológica muito, às vezes alto demais, lembrar que a gente não faz tecnologia, não faz engenharia, não faz ciência aplicada sem ciência de base, né? Então, os teóricos não são, sei lá, um culto, um gueto fechado que estão fazendo saber Deus o quê, né? A gente está numa universidade tecnológica também para servir aqueles que estão fazendo ciência aplicada, que estão fazendo ciência, que estão fazendo engenharia, que estão fazendo tecnologia, porque quanto mais a gente conseguir construir pontes, muito melhor para todo mundo, né, pessoal? Acho que esses tempos têm sido tempos, assim, que tem motivado o pessoal a construir pontes. Acho que essa é a coisa mais importante que a gente pode tirar de lição, sabe? Isso aí. Fala, Buiarque, depois eu falo. Não, parabéns, Leandro, e todos parabenizaram, já coloquei no chat ali, mas eu sou da época em que, do século XX ainda, onde nós tínhamos problemas que o pessoal da computação resolveu com 0 e 1 e no máximo com uma álgebra booleana, e eram problemas que até então conseguia se resolver, e hoje no século XXI, os problemas realmente, como você falou, têm outra magnitude, até pela própria profundidade, a inserção da computação na vida das pessoas, né? E aí eu quero dar um fôlego para os millennials que estão nos assistindo, porque eu aprendi computação com a matemática básica e álgebra de Boole. Você já tem que entrar com álgebra linear, computação quântica e outras coisas, porque os problemas são muito mais complexos. E envolvem também a matemática da computação, que muitas vezes é esquecido na computação aplicada à solução dos problemas do mundo real. E para vocês despontarem nesse mundo de competição, aí onde tem milhões e milhões de pessoas que estão aprendendo programação, essa matemática computacional, essa base vai ajudar muito para que os problemas complexos consigam ser resolvidos de uma maneira mais otimizada, porque daqui a pouco os recursos computacionais vão conseguir processar essa situação toda. A computação quântica não é possível, que nem você falou, né, Leandro? Resolveria, quebraria a chave em tantos milissegundos ou segundos, só que não tem ainda o hardware, a infraestrutura viável para fazer isso. Mas em questão de anos ou décadas, isso aí provavelmente irá acontecer. E aí você tem que ter toda a parte da matemática computacional, que aí, ó, a turminha que está começando agora, que estão se formando, que nem a Alana falou que fez a pós-graduação dela, etc., vai ter que usar conceitos que o povo do século XX não usou, não precisou, e talvez se tivesse, muitas coisas seriam muito diferentes. Então, parabenizar pela simplicidade com que você tocou o tema, Leandro, e incentivar o pessoal que enverede também para esse lado, que é um lado importante da computação. Obrigado.
Obrigado. Gustavo, só um segundo, que eu vejo que o pessoal está saindo. Eu quero falar uma coisa antes do pessoal que está puxando falar. Como falei antes, a gente já tem programadas mais 2, 3 petiscos pela frente, então só queria anunciar o seguinte vai ser dado pelo professor Fábio. Deixa eu ver aqui o que eu falei o título, ou você fala? Espera aí. Cadê você, Fábio? O título... Vê se aparece aí. Consegue ver o título ou não? Hã? Eu tô Consegue aqui... ver alguma coisa ou não? Então... Sim, estamos vendo, Fábio. Na tela. Ali, então, me fale do seu programador. Será que o robô com IA precisa de terapeuta? Então, o próximo petisco vai ser dia, se não me engano, já esqueci quando combinamos, dia 15, isso? Não, dia 17, né? Tragam os seus robôs. Então, a princípio é dia 17, mas vocês vão ver o evento na página. Então, sessão de terapia de robô, pode trazer informação, ou seu lava-roupa, que não funcionar direito em casa, você traz para ver se ele aprende. O João conserta, assim, é um novo trabalho do professor. Então, com certeza. Pode trazer aí que a gente dá um jeitinho na cabeça do robô. Mas informações vão estar lá na página, só queria já anunciar, então fiquem atentos. Eu acho que Sexta-feira, Marina. De julho. Então, fiquem atentos. Então, a outra coisa é que os petiscos presenciais, como a gente dava a comidinha e tal, a gente recoletava um dinheirinho para ajudar nas compras das coisas. Aqui, o pagamento vai ser em divulgar o evento, trazer mais pessoas à próxima, botar a câmera próxima, participar mais da próxima. Esse vai ser um jeito de vocês devolver para a gente o pagamento dessa reunião, tá bem? Então, agora eu queria falar isso antes do pessoal que estava indo, Gustavo, se você quiser. E só uma coisa, eu queria também parabenizar todo mundo que conseguiu manter o cabelo arrumado, mesmo assim, no cabeleireiro, manter a barba feita e a figura cabendo nas roupas da festa junina do ano passado. Então, acho que é um bom teste que a gente fez e ainda cabe na roupa do ano passado. Então, parabéns. Marina, a gente não conseguiu colocar todos os correios elegantes, mas eu estou colocando na minha telinha lá, tá? Se vocês quiserem ver. Mais uma coisa, mais uma coisa. Os anteriores, eu ia juntando os e-mails para o dia que os petiscos virarem oficiais, fazer, como se diz? Alguém que me ajude. O certificado, isso. Então, quem quiser, no caso de algum momento a gente fazer certificado oficial, não sei, pode ser que no correio elegante, no final, mande seu nome, seus dados, ou mandar e-mail, não sei. Se alguém tem alguma ideia de como fazer isso, depois de mandar e-mail, só que eu juntar e-mail vai ser uma bagunça. Não sei se algum professor que se oferecer a juntar os e-mails. Manda no correio elegante o nome de quem quiser certificado. Manda no correio elegante. Marina, na verdade, o Google Meet vai deixar disponibilizada a lista de participantes. Tá. Então a lista a gente vai... Isso vai ficar gravado, junto com a gravação da reunião, vai ficar também a lista do pessoal que entrou na reunião. Alexandre fala que o correio... Olha lá, hein? Então, Marina, o próximo é que dia mesmo? O próximo está marcado para que dia? Eu acho que 17, né, Fábio? 17, sexta-feira, 17 de julho. Podia não ser na sexta-feira, né, gente? Assim, desculpa eu dar aqui meu palpite, né? Eu sei que a gente não tem mais sábado, nem domingo, nem feriado, nem nada, mas sexta-feira ainda continua sendo sexta-feira, né? A não ser que a gente faça aí regado a cerveja, não é uma ideia. Você não consegue fazer. As férias? Estaremos em vacações? Depois do 17. Isso, depois do 17 é para começar as férias. Diz que é, né? Diz a lenda aí que é no dia 17 começa as férias. Então vamos fazer dia 16, numa quinta-feira, acho que é melhor, hein? Quinta eu não posso. Que bom, ótimo. Tem uma marca.
Nem a Marina, nem o Leandro, poxa. Nem eu vou poder. Então, numa quarta-feira... Oliver, que tal você fazer o satélite no petisco? Uma boa. Né, Leandro? Podemos? Na quinta tem o banco. Aí só se for na quarta. Bom, depois a gente vê uma data, né? O negócio depois, Alexandre, você pode mostrar na tela ou manda para... Então, vocês vão colocar a minha imagem linda desse cara mandado aqui. Fábio, você consegue suspender a tua apresentação, Fábio? Que daí fica só o Alexandre apresentando os Peraí, tem um aluno que diz que não pode... Não sei o que tem que... Eu tirei, veja se apareceu aí agora. Liberou? Sim. A gente... Eu não censurei nada, tá? Então, eu até fiquei com medo aqui que pudesse aparecer alguma coisa, mas olha, o que está aí exatamente o que foi escrito. Tá? A professora Marina é campeã dos pegadinhos. Né? A minha roupa da professora Marina. Vai apresentar, Alexandre. Estou vendo. É a minha câmera. Então, você tem que clica na minha câmera lá, em cima de mim lá. Você consegue fazer isso? Né? Porque o meu é uma câmera virtual. Tranquilo. Esse cara aqui inventa umas modas, depois ele não consegue fazer as coisas mais simples, sabe? Só consegue fazer o jeito complicado. Então, olha lá, ó. A minha roupa da professora Marina, bem-vindos. Esse professor da roça está muito animado, já não sei quem é. Cai Balão deve ser na hora que eu estava tentando tocar minha gaitinha do lado de cá. Meu mais sincero carinho para minha jogger, não sei o que é isso. Quer dizer, eu estou tentando ser caipira aqui, né? Alguém mais esqueceu de providenciar a fantasia? Senhor Fabrício, para a dona da festa, Marina, você contou para o teu senhor André a tua proposta indecente? Pois essa aqui, todo mundo queria saber qual é a proposta indecente, eu quase censurei, sabe? Mas deixei aqui porque vai que de repente resolve contar para a gente. Professora Marina, tu é incrível, sempre me senti muito acolhida por você, mesmo não sendo sua aluna da UTFPR, daí da Silvia, estudante de Sistema de Informação e Engenharia da Computação, grande abraço com saudades, espero que estejam bem, estamos adorando o encontro. Docentes do DAINF, muito bom estar com vocês, de novo da professora Silvia. Show demais o petiscos de festa junina, muito legal a mobilização dos professores. E a Silvia está em todas, igual a Silvia. Você monopolizou esse negócio aqui. Mulheres da computação presentes no evento, é verdade. E talento e o sucesso de vocês será sempre reconhecido e valorizado. Beijo com grande admiração. Foi legal, né? Não ficou bem no esquema do correio elegante de uma festa junina, mas foi o que a gente conseguiu improvisar eletronicamente aqui. Agora fiquei preocupada com essa proposta indecente que eu nem lembro. Ela me convidou para ser o próximo de petisco. Só isso. Calma lá. Fabrício, você está aí? Eu fiz uma proposta indecente para você, nem lembro. Não dá para acreditar tudo que eu falo, não. É o Fabro, Marina. É o Fabro. O que eu falei para a Fabrício? Eu falei isso no doutorado. Por isso, o que eu falei? Fake news, Marina. Fake news. É o quentão, pessoal, é o quentão. Hora do quentão? Peraí, o Gustavo queria falar faz uma hora. Vai, Gustavo. Eu vou tentar ser bem breve. Primeiro, parabéns, realmente. É um prazer ter esse tipo de... Bom, além de ser uma área que eu adoro, mas não sou pesquisador da área, um detalhe que queria comentar com a plateia é o seguinte: eu acho que é bem importante a gente começar a entender, a partir de coisas como essas interações, que a questão da tecnologia, isso aconteceu porque estamos em época de candidatura e tal, e levantei uma questão para os dois candidatos. Isso aqui é lixo tecnológico. Estamos usando o lixo tecnológico para interagir. A tecnologia mais avançada que nós temos, na verdade, agora, é um conjunto de cérebros, que cada um deles é extremamente complexo, e as interações que produzimos entre nós é mais complexo ainda. É isso que nós tentamos entender numa universidade. É tecnologia nesse nível. Um dia chegaremos lá, daqui a 5, 10 mil, não importa quando. Mas a questão de trazer a tecnologia, reduzir ela a um artefato imediato, é útil e temos que fazer. Mas não é o papel único da universidade, é um meio para a gente aprender sobre o mundo. E a palestra que o Leandro trouxe, só vou comentar duas coisas que são triviais, mas para o pessoal ali que está na graduação. Um problema sério que nós temos agora é a questão do copyright.
aquele problema do Zero Knowledge Proof, que ele colocou SZK lá, esse problema ali solucionaria um monte disso. Tem mais, traria outro tipo de problema, que é o seguinte: tudo que nós sabemos e conhecemos do tal de o Blood Machine Learning, eu não gosto de usar essa expressão, eu acho extremamente trivial, banal, superficial. O uso de técnicas algorítmicas para produzir certos efeitos pode ser completamente obliterada por uma prova, basta uma prova SZK. Não existiria mais, não faria sentido. Tudo que o pessoal está hoje trabalhando para fazer algoritmos para isso e para contra-atacar isso, puf, some. O primeiro que conseguir isso, então, se for ainda quântico, esse outro eu só estou falando do problema ali embaixo, onde o Leandro colocou. Então, quando a gente coloca isso, enxergar isso como uma verdadeira fonte da tecnologia, sendo o conceito, que pergunta queremos responder, é isso que nós temos que ter na cabeça, gente, tá bom? Isso faz a gente uma universidade. E qualquer pessoa pode pensar isso. Qualquer um pode pensar nos conceitos. Chegar em respostas, bom, aí tem o trabalho, tem a Lana para... Acho que ela não vai ser a terceira, não é, Marina? Já tem 2, terceira Lana. Tem 3. Então, não, mas peraí, não, é que primeiro temos que aumentar a quantidade do DAINF, né? Depois abrimos para fora do DAINF. Não, eu acho que vamos trazer todo mundo que está vindo, da diversidade da festa que sai, é maravilhoso. Alane, com certeza abre o próximo petisco com música e canto, isso mas, sendo ousado agora, já que está aqui, e sinto muito, Renato, tá? Eu adoraria ver o Renato também aqui, tá? Ele é fantástico, para quem não conhece o Renato, ele é o mestre do Leandro, tá? Então, eu adoraria ter o Renato aqui, e de boa, Renato, ó, você pode vir aqui só para, ó. Obrigado, parabéns pelo trabalho a todos, e parabéns à produção cinematográfica ali, tá legal? Alexandre Eventos, você deveria abrir uma spin-off ali, tá? Obrigado. Vamos trabalhar agora com produções, né? Já que não dá para dar aula, vamos fazer produções artísticas. Eu sempre falei que eu errei. Sim, não sei se vocês repararam, mas eu acho que eu queria ser produtora de eventos. Acho que se professor não funcionar, esse é meu caminho, produção de eventos. Parabéns a Marina, cara, esse visual Barbie, muito legal, Marina. Ó, esse aqui foi a Bianca que cortou todos os bandeirinhos aqui. A Luna podia cantar e o Buiá podia vir fazer uma coreografia com aquela peruca cor-de-rosa dele. Não escutei. Uma coisa que tem aqui todo petisco tem que ser temático. Hoje foi junino, o próximo vai ser com música e canto, cada petisco vai ter alguma coisa. Petisco temático, tá bom? O próximo vai ser festa julina. Festa julina, mas o que coloca julina? Não, mas pode ser festa de fantasia, aí não pode se fantasiar, mas com outras coisas, né? Aproveita para fazer assim, porque assim, precisar ninguém aparecer fantasiado, mas aí virtual a gente se anima mais, né? Quer dizer, eu me animo em qualquer lugar, mas tem gente que só atrás da câmera, então... Em outubro a gente pode fazer de Halloween. A minha vai fazer uma festa mexicana. Outubro? Então, outubro vai ser Halloween. Mas setembro, primavera. Setembro, primavera. Então, vamos pensar um de julho e um de agosto. Tema para julho. O agosto vai ser mexicano. Mexicano. Uma festa mexicana. Agosto temos o Eteocles que vem depois do Fábio. Então, assim, o Eteocles já decidiu. É mexicano. Então, todo mundo com tequila, basicamente. Vamos comer tortilhas, empanadas.
Não, empanada é mexicana, Ô, Marina, eu acho que a gente pode ter o petisco do chimarrão. Petisco gaúcho. Esse só Sim, em setembro. Petisco gaúcho setembro, mas precisamos. Julho já ficou mexicano. Comida mexicana. E para Miriam. Goiano com pequi e pamonha. Pamonha. Era para hoje. Pamonha de Piracicaba. Então, pessoal, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter topado a ideia das roupas, das fantasias, das comidas. Obrigada, Alexandre, pela produção assim super cineástica. Isso aqui tá sendo gravado, vai ser divulgado, né? Não sei como depois eu não sei se vai ser divulgado, acho que não é o Zoom que vai ser divulgado, né, Alexandre? Vai ser a apresentação, vídeo, bom, não sei. Alguma coisa vai ser divulgada lá no Facebook, na página dos petiscos, alguma coisa que tem a ver com o Leandro falando e a gente ouvindo, basicamente. Se por acaso alguém aparecer no vídeo, alguém pergunta para a pessoa se pode colocar, tá? Fiquem tranquilos. Hã? Se por acaso aparecer alguém no vídeo além do Leandro, a gente pergunta, a gente manda antes em vídeo, manda antes um link para a pessoa provar, ver se pode colocar. Certo. E, gente, mais uma coisa, lembrem, quem quer, eventualmente, em algum momento, se der, se vai acontecer, eu não garanto, mas se for acontecer certificado, se quiser deixar, ainda dá para escrever no Correio Elegante? Não. Não, tá. Bom, nesse instante, mas aí o Leandro falou que tirou o print. O que falaram para mim, Maria? Não, é que eu automatizei o processo agora. Agora tá assim, ó. Deixa eu só um pouquinho. Se alguém escrever, já aparece lá na hora. Tá. Bom, então, se alguém quer escrever mais uma coisa, dá tempo, acho que poderia ficar elegante também, disponibilizado lá na página, sei lá. A minha dança não foi gravada, então... Pode dançar de novo, então. Tem que dançar de novo no final. Estamos esperando, tem que finalizar com a dança. Então, mas, Buiar, diga o tema do teu. Mexicano é Teucles. Não, Buiar não, desculpa, fala. Não vai ser a música da... A música da Elane, mas qual é o tema? Porque a gente tem que se fantasiar, colocar no clima, preparar as comidas. Escolha você. O do Buiar vai ser Priscila, a rainha do deserto. Sacanagem. Star Wars. Star Wars. Festa do pijama. Festa do pijama. Festa do pijama. Eu pensei que vinha a rainha do deserto, lá não veio mexicano de novo. Festa do pijama. Festa do pijama de Star Wars. Festa do pijama é Star Wars. Festa do pijama, é uma mesa, mais fácil. Meu Deus. Bom, depois a gente divulga o tema, mas alunos, aproveitem que a gente está falando assim, abertamente, podem votar. Vocês preferem Festa do Pijama, Star Wars ou alguma outra? Olha o teu. Star Wars é mais complicado, né? Porque daí tem que... Star Wars não é tão complicado. Parece mais facilidade, né? Então, beleza, Festa do Pijama. Harry Potter também. A Bianca gostou, Festa da Pantufa. Festa da Pantufa. Então tá. Avengers. Avengers. Festa do Pijama. Vamos usar essa camisa aqui de outra quinta-feira, é boa também. Então tá, pessoal. Ok? Quem quiser ficar aqui, tá tendo nova coisa, Alexandre, ou você está só mostrando? Opa, eu tirei a última lá, tá censurado. Como assim? Não sei, olha o que escreveram aqui, tô com vergonha.
Estou trazendo os animaizinhos para a festa. Hã? Censurada. A última estava censurada. Vou pôr os hackers aí para descobrir quem escreveu aquela obscenidade. Vou ver na gravação depois. As cadeiras estão no teto. Mas depois, Alexandre, depois me passa, porque eu sou organizadora, tenho que saber tudo. Não viu o teu marido lá, qual é a surpresa dele, a proposta indecente? A proposta indecente? Conta. Inclusive, eu dei ideias. Viu? Ele me deu ideias para propostas indecentes. Entendi, é. Mas não, Eu tô saindo que eu tenho. Agora tem que ajudar o Augusto lá no negócio. Até depois. Então, pessoal, muito obrigada. Foi muito legal, hein? Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais. Parabéns. Tchau. Obrigado, pessoal. Hora de bailar. É difícil sair desse negócio aqui. Como é que sai? Duas sessões eu descarrego depois dessas. Pessoal, só esqueci de misturar a cachaça no quentão depois de fervido. Na hora que ferve, Meu Deus. tem cachaça aqui, que qualquer coisa. Aí, Alisson, tudo bem? Boa. Deixa eu tomar uma tequila. Olha, parabéns. Parabéns, tá lindíssimo. Tem que falar. Tá muito legal. Gustavo, você de caipira tá muito mais bonito. Você de caipira tá O muito Goiás no máximo. O Goiás tá muito legal. Ué, Deixa eu pegar meu café e já volto, galera. beleza.